Aprendemos no ensino médio que partículas com cargas de sinais iguais só se repelem por forças que calculamos pela famosa lei de Coulomb. Mas isso não é verdade e eu vou te mostrar isso depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e vamos começar a nossa aula fazendo uma introdução ao que é a lei de Coulomb, certo? Para ver, só para você relembrar, tá? Pode ser que você esteja esquecido. Bem, a lei de Coulomb é a lei que permite calcular a força exercida entre partículas carregadas. E ela tem esse nome em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. Ela é dada por essa equação, que é a equação da força, que a gente chama de força eletrostática. E essa força eletrostática, ela vai estar atuando entre duas cargas, sejam elas com sinais diferentes, tá? Então, duas partículas com cargas de sinais diferentes, uma positiva e uma negativa, e nesse caso nós teremos uma força eletrostática de atração. Ou podemos ter partículas com cargas de sinais iguais, por exemplo, duas positivas ou duas com sinais negativos. E nesse caso nós teremos forças eletrostáticas de repulsão, ok? Mas a lei de Coulomb, ela também é válida para dentro dos núcleos dos átomos, sim. Ela é válida dentro da estrutura atômica, que é o que forma a matéria. E o que é formado o átomo, né? Basicamente, nós temos partículas como os elétrons, que são partículas com sinais negativos, cargas de sinais negativos, e que essas partículas estão orbitando ao redor de um núcleo. Neste núcleo, nós vamos ter os prótons, que são partículas de carga positiva, ok? Mas também no núcleo temos os nêutrons, que são partículas de cargas neutras, ok? Então, essa é a estrutura básica. Tem partículas menores, mas eu vou explicar apenas o básico aqui. Veja que os prótons, todos eles têm cargas de sinais positivos, ok? E eles estão todos juntinhos ali dentro do núcleo. Então, como é que isso é possível? Eles ficarem todos juntos aqui e eles todos têm a carga de mesmo sinal e como a lei de Coulomb vale aqui, ou seja, cargas de sinais iguais deveriam se repelir, por que elas não se separam, né? Sem violar a lei de Coulomb, não é? É porque existem outras forças, tá? Além da força de repulsão, que estão atuando no núcleo do átomo, que são forças de atração, como, por exemplo, a força gravitacional. Isso mesmo, existe força gravitacional dentro do núcleo e a força gravitacional, como sabemos, ela é dada por essa equação, que é a equação da lei da gravitação universal, dada pelo físico Isaac Newton. E veja que, curiosamente, ela se parece com a força eletrostática da lei de Coulomb, não é? Perceba que elas são bem semelhantes. Ambas as forças, elas são inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias entre os dois corpos, tá? Ambas têm uma constante e ambas dependem de uma característica
das características dos corpos. No caso, a força gravitacional depende da massa entre os dois corpos e a força eletrostática depende da carga destes corpos. Mas vamos ver agora, num exercício bem simples, como é que funciona essa intensidade no núcleo dos átomos. Então, vamos fazer um exercício e onde a gente vai calcular a força eletrostática e a força gravitacional para um núcleo de átomo de ferro, ok? O núcleo do átomo de ferro, ele tem um raio de 4 vezes 10 elevado a menos 15 metros. E dentro desse núcleo existem 26 prótons, tá? Então, claro, aqui é só uma representação, tá? Eu não sei se aqui tem 26 prótons, é só uma ilustração. Mas vamos calcular a força não para os 26 prótons. Vamos calcular apenas para 2 deles, tá? Já que a força, elas dependem apenas de 2 corpos. Então, vamos supor que esses 2 prótons que vamos calcular, um esteja bem no centro do núcleo do átomo, certo? E o outro esteja na borda do núcleo. Ou seja, um vai estar separado do outro a uma distância que é igual a praticamente o raio do núcleo, ok? Então, esse Rzinho aqui é a distância e esse outro R aqui é o raio, mas vamos considerar que eles vão ser a mesma coisa, tá? Nesse exercício que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos agora calcular as duas forças para 2 prótons apenas. E eu vou chamar esses prótons de próton número 1 e próton número 2, ok? Vamos calcular primeiro a força eletrostática, que é a força de repulsão, ok? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa saber a constante eletrostática, que é esse K aqui. Quanto é que ela vale? Ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Nós vamos precisar também saber o valor da carga do próton, tá? A carga do próton é igual à carga do elétron, só que com sinal positivo. Então, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ok? Tanto faz. E dependemos também da distância que essas duas partículas, no caso esses 2 prótons, eles estão um do outro. Nós consideramos anteriormente que vai ser igual ao raio do próprio núcleo, lembra? Ok? Então, vamos agora substituir cada valor desses parâmetros na fórmula da força eletrostática. Então, a gente vai obter isso aqui, tá? Aqui nós temos a constante, aqui nós temos a carga ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o Q1, ele é igual ao Q2, tá? Ou seja, a carga do do próton 1 é igual à carga do próton 2. Então, é a mesma coisa que Q vezes Q ao quadrado. Tudo bem? E embaixo, nós temos o raio ao quadrado, tá? A distância, né? Que ficou igual ao raio. Ok? Isso vai nos dar um valor de aproximadamente 14 newtons, ok? Isso, no mundo macroscópico, é um valor muito pequeno, tá? Só para você ter uma ideia, 14 newtons é a força que você exerce ao carregar, por exemplo, uma sacola com 1,4 kg de batata. É só um exemplo, tá? Então, não é um esforço muito grande, não é verdade?
Mas isso no mundo microscópico tem outra história. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos calcular agora o valor da força gravitacional existente entre esses dois prótons, que é a força de atração, ok? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da constante gravitacional universal, que é esse G grande aqui. Ela tem o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Precisaremos também do valor da massa do próton, que é aproximadamente igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilos, e a distância entre esses dois prótons que a gente já havia estabelecido, que é igual ao raio. Então, é o mesmo valor. Então, substituindo estes valores na equação, nós vamos ter o quê? Aqui a constante, aqui, ó, vamos ter a massa ao quadrado. Por quê? Porque a massa do próton 1 é igual à massa do próton 2, porque são partículas iguais, tá? Então, a massa deles são a mesma. Então, isso aqui é a mesma coisa que m vezes m, que é a mesma coisa que m ao quadrado. Então, por isso que aqui está ao quadrado. E aqui embaixo, a distância ao quadrado. Isso vai nos dar aproximadamente um valor de 1,2 vezes 10 a menos 35 newtons. Veja que a força gravitacional para esses dois prótons, ela é muito pequena, tá? Para quem não tem muita noção de notação científica, esse sinal negativo aqui no expoente quer dizer que essa vírgula aqui do número vai ser deslocada 35 vezes para a esquerda, ou seja, é um número igual a 0,00000, um monte de zero, e depois esses números aqui que vão ficar por último, o número 1 e o número 2. Então, um número extremamente pequeno, principalmente comparado com a força eletrostática que havíamos calculado, de 14 newtons. Então, nós podemos concluir que a força eletrostática ela é muito maior do que a força gravitacional, tá? E como eu disse no início do vídeo, não só existem a força de repulsão, tá? Nas cargas que têm sinais iguais. Existe também a força de atração, embora ela seja muito pequena. Então, é por isso que nos cálculos de forças de partículas, nós não consideramos o cálculo da força gravitacional. Nós a desprezamos justamente por ela ser muito pequena em relação a essa força que é a força eletrostática. Tudo bem? Mas esse valor de 14 newtons, ele é um valor, como eu disse a você, no mundo macroscópico, né, no mundo dos objetos grandes, não é lá grande coisa, mas no mundo microscópico, isso é gigante. Só para vocês terem uma ideia, essa intensidade dessa força seria capaz de destruir o núcleo, fazendo ele se desintegrar completamente, tá? Então, a pergunta é, por que que isso não acontece? Já que é uma força tão poderosa assim, capaz de fazer isso, e a força gravitacional não ajuda a manter esses prótons unidos. É porque existe uma outra força que é muito mais poderosa do que essas duas aqui que eu mostrei, que é a força de interação forte, ou também conhecida como força nuclear forte ou simplesmente força forte, ok? Então, essa força, ela é
muito maior do que a força eletrostática, que é muito maior do que a força gravitacional. Então, nessa guerra aqui de forças, quem vence a batalha é a força forte. E é ela que vai manter coeso o núcleo dos átomos dos elementos químicos, tá? E como ela atua no núcleo, então ela vai estar atuando entre partículas como o próton, como eu falei, como a gente já tinha visto no exemplo, né? Entre um próton e outro, pode ser também entre um próton e um nêutron, ou ela também pode atuar num par de nêutrons, tá? Ou seja, partículas que estão no núcleo do átomo, tá? Então veja que essa força, ela é a força que vai ajudar a manter essas partículas unidas. E sem isso, a matéria não poderia ser formada. Toda essa matéria que conhecemos não existiria e, consequentemente, também nós não existiríamos. Então, veja o quão importante e poderosa é essa força, não é verdade? Bem, se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like para eu saber se você realmente gostou. E aproveita, deixa aqui no comentário se você ficou aqui até o fim comigo, uma hashtag Juntos e Fortes, para eu saber se você faz parte do grupo de estudantes que ficam até o fim da aula comigo. Juntos e fortes que nem essa força forte, ok? Bem, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.